안녕하세요, 여러분. 저는 Eduarda예요. Oi, gente, aqui é Eduarda. E esse vídeo, como eu já disse, faz parte de uma coletânea de vídeos que é usada nas minhas aulas online. E como esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito procurado por vocês, eu decidi compartilhar aqui com vocês também. Lembrando que se vocês querem aprender coreano de uma forma bem mais profunda, com suporte, vários bônus e vários exercícios, então, pense em entrar para o Coreano com Duda. Eu vou deixar o link do meu site na descrição aqui do vídeo. Assim você pode me conhecer melhor toda a equipe, todo o suporte e toda a minha metodologia, além de baixar esse material perfeito que foi feito para vocês, tá bom? Tá lá no nosso site, foi feito exclusivamente para nossa aula. Essa é a segunda aula de um mini curso que eu tô fazendo. E nesse mini curso eu vou trabalhar com vocês os caracteres coreanos. Ou seja, nós vamos trabalhar o Hangul. A gente está dividindo eles em 4 aulas. Essa é a segunda aula, então já estamos no meio do caminho. A gente está dividindo em vogais simples, consoantes compostas e vogais compostas. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as consoantes simples. Beleza? Então, senta, pega uma aguinha, pega a caneta para anotar, porque tem muito conteúdo hoje, hein? Tá bom? Se você ainda não viu o nosso primeiro vídeo, então vai lá nas vogais simples antes de vocês virem aqui, tá? Porque uma aula depende da outra, porque a gente vai colocar aqui as consoantes que nós vamos aprender já vão estar junto com as vogais que a gente já aprendeu, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pela ordem alfabética deles. Tem vários videozinhos no YouTube falando sobre a ordem alfabética em coreano, né? É diferente da nossa ordem alfabética. Então, deem uma olhadinha lá, pesquisem por ordem alfabética em coreano, que vocês vão achar muita coisa legal, tá bom? Então, vamos lá. A nossa primeira letrinha vai ser o Kyok. Vocês não precisam saber o nome das letras, tá? É só por curiosidade mesmo. Lembrando que a gente não usa romanização nas aulas. Ou seja, eu não vou ficar escrevendo... isso eu vou escrever assim, tá? Ó, Kyok significa K ou G, dependendo da posição que ele estiver na palavra. Mas eu não vou chegar aqui para vocês e fazer isso daqui, ó. Isso aqui é K. Não, tá bom? Para vocês fazerem essa assimilação, vocês primeiro precisam estar dominando as vogais simples que a gente viu na aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Para a explicação do Kyok. Primeiro de tudo, gente, a gente tem... Por que a gente faz essa separação de consoantes simples e consoantes compostas? Por que a gente está falando sobre consoantes simples? Vou até escrever aqui. Consoantes simples. Porque elas são consideradas consoantes fracas. Tudo bem? Nossa, ela mudou a letrinha. Que aleatório. Elas são consideradas consoantes fracas. Por quê? Dependendo da consoante, claro que não vão ser todas, mas dependendo da consoante, ela pode ter mais de um som, que é o exemplo do Kyok, né? Ele vai ter som de K ou vai ter som de G. E como que eu sei quando eu uso um, quando eu uso outro? Para a regra geral, quando a minha palavra começar com o Kyok, ela vai ter som de K, o sonzinho do K. Por exemplo, não sei, K... Vocês ainda não viram essas letrinhas, né? Mas só pensando num exemplo aqui, tá? O som de tesoura, aqui é o exemplo de tesoura, a gente vai pronunciar como K, kawi, K, K, kawi. E a partir da segunda sílaba, ele vai ter som de G. Vocês também não viram essas letrinhas ainda, mas então se concentrem apenas na letra que a gente está vendo, tá? Aqui nós temos nagada, nagada. A partir da segunda sílaba, ele passa a ter som de G. Kawi, nagada. Beleza? Ah, professora, e se tiver numa frase? Se eu dei espaço, eu reinicio a regra, tá? Por exemplo... Por exemplo, 저는 가위를
잡아요. Vou ler mais devagar. 저는 가위를 잡아요. Eu pego a tesoura. Ó, eu dei espaço, então eu reiniciei a regra. O que me importa, a regra é na palavra, tá bom? Então, cada sílaba vai corresponder a isso. Então, se na minha palavra, a primeira sílaba dela começar com o kyok, som de K. A partir da segunda sílaba, som de G. Dei espaço, reinicio a minha regra. Tá? Então, mesmo que esteja na segunda palavra da minha frase, como eu dei o espaço, eu reinicio a regra. Então, ele volta a ter som de K. Tudo bem? Isso, claro que na regra geral, tá? Na regra oficial. Na linguagem falada, eles têm muita tendência de pronunciar os sons mais fracos. Assim, se vocês forem procurar por romanização, nome de lugar que tem o kyok, eles vão estar todos romanizados com G, porque é o som mais fraco, tá? Então, a tendência é eles não falarem chonen-kawi, eles falam chonen-gawi e já fala direto a outra palavra, tá? Claro que vai depender muito de região para região, tá? Mas lembrando que por que é consoante simples? Porque uma vai ser forte, a pronúncia, e outra vai ser fraquinha. Então, ele meio que vai perdendo o som, tá? O K vai ser mais forte que o G. Então, K, ui. É mais fácil eu falar K ou Gá. Gá é mais rápido, porque exige menos da minha garganta. Beleza? Eu vou colocar aqui... Isso não funciona. Tá bom. Eu apago. Não tem problema. Aí. Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui. Eu vou colocar aqui a consoante junto com as vogais que a gente já aprendeu, tá? Aí. Então, a pronúncia vai ficar K, Kya, Ko, Kyo, Ko, Kyo, Ku, Kyu, K e o meu I sumiu. Ki. Por que ele sumiu? Aí. E aí com G. Ga, Gya, Go, Gyo, Go, Gyo, Gu, Gyu, G, Gi. Tá? Vão praticando. Próxima letra. Nian. Ele vai ser o N. Eu não sei por que tá com esses espaços grandões, mas tudo bem, vai. Nian. Ele é o nosso N. Certo? Então, independente da sua... do som que ele... Independente da posição aonde ele esteja, ele vai ter som de N, pronto e acabou, tá? Então, vamos só trocar aqui. Eu vou colocar só a vogal, que eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Daí a gente usa para todos. Aí. Então, vamos lá. Na. Na. Nha. Nó. Nhó. No. Nhô. Nu. Nhu. N. E o I sumiu de novo. I. Oh, Deus. Ni. Tá? Ni. Na, nha, nó, nhó, no, nhô, nu, nhu, n, ni. Próxima letra. Tigut. T. Barra. D.
Ou seja, vai ser a mesma regrinha que a gente aprendeu do Kyok. No começo vai ter som de T e a partir da segunda sílaba vai ter som de D. Porém, eu sou de São Paulo e a gente tem a mania de falar esse T como ti e o D como di, né? Eu vou entregar para ti alguma coisa. E aí fala ti, meio aspirado, né? Não é esse som, tá? O som que a gente vai fazer aqui é com a língua no céu da boca, lá em cima, atrás dos dentes de cima, tá? Atrás dos dentes superiores. Então, a gente vai fazer um ti, estaladinho, tá? Não vai ser ti, vai ser ti. Então, a pronúncia vai ficar tá, tia, tó, tió, tô, tiô, tu, tiu, ti, ti. Agora com D. Da, dia, dó, dió, do, dio, du, diu, de, di. Beleza? Claro que eu estou pronunciando cada letrinha, cada sonzinho mais devagarzinho para vocês conseguirem entender e ouvir a diferença, tá? Mas com prática vai ficando mais fluido a pronúncia de vocês, tá bom? Então, ticket. Lembrando, né? Então, no começo da palavra, T, a partir da segunda sílaba, ele vai ter som de D. Ah, esqueci de dar exemplos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo com Kyok. Carne. Kogi. Kogi. Então, tem som de K e G, né? Kogi. N só tem som de N, né? Então, eu, no informal, é na. Na. Agora, com T, nós temos, por exemplo, dinheiro. Ton. A gente tem um Nzinho aqui embaixo agora, né? Então, ton. E com sonzinho de D, a gente pergunta onde. Odi. Odi. Onde. Odi. Próxima consoante é o R. É o Rzinho, tá? Mas ele não é um R qualquer, vocês precisam tomar muito cuidado, porque ele vai ser o R de pronúncia da palavra arara. Arara, tá? Esse som de R, tá? Arara. Então, vai ficar ra, ria, ró, rió, ro, rio, ru, riu, ri, ri. Tá? Ele vai ter som de R, independente da sua posição, porém tem algumas exceçõezinhas, né? Quando a palavra está isolada, por exemplo, se eu só falo miojo, o som vai sair com sonzinho de L, né? Tipo lamion, por isso que a gente fala lamion. Mas é uma regrinha mais complexa e mais demoradinha, que talvez confunda vocês agora nesse começo, tá? Mais pra frente vocês vão atrás dessa regrinha. Mas agora, o importante é vocês lembrarem que o som de R é de tá? Arara. Por exemplo, pato. Ori. Ori. Ri, tá? Ri, ri. O somzinho de arara. Próxima letrinha. Miam. Miam é o M. Quadradinho, né? Cuidado para não confundir com a bolinha que a gente viu na aula passada. E é importante, né, pra gente perceber aqui. Eu falei para vocês da bolinha, que a bolinha tinha que acompanhar a vogal para fazer o som da vogal, né? Agora, vocês podem perceber que a bolinha não aparece. Por quê? Porque eu não quero somente o som da vogal. Eu quero o som de uma consoante. Então, se eu quero o som de uma consoante, eu tiro a minha bolinha e coloco a consoante que eu quero usar, tá? Então, a bolinha só vai aparecer se o som que eu quiser fazer ser só de vogal. Então, se eu quisesse falar, ó, por exemplo, aqui, ó, ori, eu coloco a bolinha. Odi,
eu coloco a bolinha. Mas a partir do momento que eu quero fazer um outro som, eu coloco o som da consoante que eu quero usar, né? Então, se eu quero fazer som de D e não só de I, eu tenho que colocar o D. E aí, eu tiro a bolinha, tá? Parece bobinho, mas bastante gente erra isso, tá? Então, vamos lá, continuando. Miem. O miem vai ser o M, independente da posição dele. Então, é um som único, igual o N, né? Então, independente da posição, vai ter som de M. Então, vamos lá. Ma, mia, mo, nhó, mo, nhô, mu, miu, mu, mi. Igualzinho, né? Nada, não muda nada. Exemplo. Cabeça. Mori. Mori. Próxima letrinha. Tem bastante, né, gente? Eu sei. Piup. Piup vai ser o P ou B. Mesmas regrinhas que a gente já está acostumado a ver aqui. No começo vai ter som de P, a partir da segunda sílaba passa a ter som de B de bola, tá? Então a pronúncia vai ficar pá, piá, pó, pió, pô, piô, pu, piu, pi, pi. E aí agora com B. Ba, biá, bó, bió, bo, biô, bu, biu, bi, bi. Treinar esse hein, galera? Exemplo, besta, bobo, né, dos doramas. Rabo, babo. Tá? Sonzinho de P, a partir da segunda sílaba, som de B. Rabo. Belezinha até aqui? Espero que sim. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Vou dar uma apagada. Deixa até aqui, que daí aqui pelo menos eu tenho as vogais. Aí essa parte aqui eu apago. Pronto. Então, vamos lá. Continuando. Claro que esses daqui a gente já viu, tá, gente? É só para a gente estar usando as vogaizinhas aqui. Então, continuando. Nós temos o shiot, tá? Esse aqui é um dos mais chatinhos, tá? Porque, na regra, a gente vai pensar nele como som de S. Mas ele também, em alguns momentos, pode ter som de X. O que vai definir? Vai ser a posição da palavra, igual a gente tem visto até agora? Não, tá? O que vai definir se o meu S, né? Aspas em S, o meu shiot, vai ter som de S ou som de X, vai ser a vogal que o acompanha. A gente viu na aula passada que quando eu falo de um tracinho, eu estou falando das simples. Então, A, O, U. E aí, nesse caso aqui, o U também vai entrar. Só por causa da regra, tá? Só porque sim. Quando, então, tiver um tracinho só, um narizinho, e ou for o U, então, quando for A, O, U, U, o som do meu chute vai ser de S. Tá bom? Porém, quando tiver dois narizinhos, então, Ya, Yo, Yo, Yu e também o I, o som do meu chute vai ter som de X. Por isso que a pronúncia, ó, o nome dela, dessa consoante, é Shiot. Então, ele tem som de X, Shiot, porque vem acompanhado do I. Se ficar mais fácil para vocês decorarem, é só vocês verem que eles intercalam, ó. Som de S, som de X. 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 E aí vocês têm que tomar um cuidado, porque até o presente momento, como que vocês estavam pronunciando eles? Com o som do Y, né? K,
quiá, né? Fazia um quiá. Agora não. Não vai ser chiá. Eu vou eliminar esse Y, tá? A pronúncia vai ser direto, XA. Então, vai ficar sa, chá, só, xó, so, xô, su, chu, si, xi. Tá? Então, independente da posição, independente de onde ela aparecer, ela vai ter o mesmo som. O que vai depender se é S ou X vai ser a vogal que o acompanha, tá bom? Então, exemplos. Cantor ou cantora é ca-su, com sonzinho de S, porque é uma simples, né? Ca-su. Gangorra, por exemplo, é xi-so. Xi, som de X, porque é acompanhada do I, e depois som de S, porque é acompanhado de uma simples. Xi-so. Xi-so. Beleza? Eu sei que essa daqui é chatinha, tá, gente? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês vão colocando nos comentários. Beleza? Então, vamos lá. Prosseguindo. Ien. Ien é a bolinha. A gente nem vai se prolongar nela, porque já falamos sobre ela na aula passada. Todas as vezes que eu quero fazer um som só de vogal, eu vou usar o ien. Então, o ien é literalmente um som neutro, tá? Antes de vogal, ele vai ser som neutro. Quando ele estiver em posição de batim, e aí batim vocês vão ver mais pra frente isso, depois que vocês finalizarem toda essa parte dos caracteres, é que vocês começam a aprender regras de batim, tá? Quando ele estiver em batim, ele vai ter som. Mas, por enquanto, vocês não precisam se preocupar com isso, tá? Então, o som é simplesmente o som da vogal. A, ya, o, yo, o, yo, u, yu, i. E aí é só colocar a bolinha, tá? E aí uma coisa importante de lembrar é que se a minha palavra tiver duas vogais, eu vou colocar a bolinha em cada vogal, tá? O que acontece muito com os alunos é querer fazer isso daqui. Eu não posso colocar cada vogal com sua respectiva consoante, tá? Então, o I precisa vir com a vogal também. Outro exemplo é... Tá vendo? Cada vogal com sua respectiva consoante. Então, ai, criança, oi, pepino. Certo? Estamos acabando, estamos acabando. Vamos lá, penúltima letrinha. Diet. O diet talvez seja um dos mais chatinhos também, porque o som dele é TCH ou DJ, apesar dele ser romanizado apenas como CH e J, tá? Eu faço assim, TCH e DJ, porque é mais fácil de vocês associarem com o som, tá? Eu falei pra vocês no começo que o som do T, né, do tigut, pro paulista é TD. Esse aqui é o som que a gente vai estar fazendo, tá? Se eu falo TD naquela letrinha, eu tô errando. Na verdade, eu estou usando essa letrinha aqui na pronúncia, tá? Esse somzinho, então, é bem aspiradinho. Então, vai ficar assim. Deixa eu apagar aqui. Aí. Então, vai ficar assim. Lembrando, né, no começo, na primeira sílaba, TCH. A partir da segunda sílaba, ele vai ter som de DJ, tá? Então, vai ficar assim. Tchá, tchá, tchó, tchó, tchô, tchô, tchu, tchu, tchê, tchê. O segredo é vocês darem uma ênfasezinha nesse começo, nas derivadas com o sonzinho do Y, né? Ya, né? Fazer um tchá. Até vocês irem se acostumando e ir ficando mais natural, tá? Agora com DJ. Já, já, jó, jó, jo, jo, ju, ju, ji, ji. Exemplos.
Sempre tem, né, um dizinho no aplicativo. Aí. Querido. 자기. 자기. Ou querida, tá? Independente do gênero. 자기. Dos doramas. 가자. 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 가자 é um vamos, só que bem informalzão, tá? Vocês têm que tomar cuidado com quem que vocês vão usar esse 가자. Mas é bem informalzão, mas é bem útil também, né? 가자. 가자. E por último, mas não menos importante, nós temos o hit. A romanização dele é tida como H, mas a gente pode pensar nele como RR. Porque quando a gente pensa em H, muitas vezes o som pode parecer sem som, né? Tipo, helicóptero. A gente ignora o H. Nesse caso do coreano, não. Sempre vai ser um som de RR, um som forte. Se o meu rear, essa letrinha aqui, ele tem o som de arara, esse aqui vai ter som de radassa, um som super forte, tá? Radassa, ha, tá? O sonzinho da garganta. Então, vai ficar ha, hia, ho, hyo, ho, hyo, hu, hyu, hu, hi. Exemplos. Hada é o verbo fazer. Hada. Lago. Rosu. Rosu. Independente da posição, ele vai ter sonzinho de H, o RR forte. Certo? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar mandando aqui na descrição, tá bom? Nos comentáriozinhos, que eu vou estar respondendo vocês. E se vocês ficaram até aqui, não se esqueçam de curtir o meu vídeo e se inscrever para me dar engajamento e também me dar aquele apoio, tá bom? E não se esqueçam de baixar o material no site, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso site para vocês entrarem e baixar o material para fazer os exercícios e praticar bastante o que vocês aprenderam aqui. Tá? Se vocês tiverem interesse em se inscrever para as minhas aulas, não se esqueça de entrar no site, né, para se inscrever por lá, ou me chamar no WhatsApp, no número 19 992 11 23 27. Então é isso por hoje e a gente se vê na próxima aula. 안녕!